Só da igreja com a paz do Senhor. Gostaria de passar ali em Salmos 55, a partir do verso 1. Que diz assim: Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Verso 4. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Verso 16. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. O salmista relata aqui, no Salmo 55, a sua preocupação extrema, o seu cansaço, e fala sobre os pensamentos dele, como os pensamentos dele têm perturbado e tirado a paz dele. Muitas vezes a gente também passa pela mesma situação que o salmista está dizendo aqui. Às vezes nós estamos com pensamentos que estão nos atordoando e a gente não tem paz de espírito. Mas isso acontece porque nós não deixamos o Senhor no controle das nossas vidas. Nossa maior falha, eu diria, é querer controlar tudo, inclusive o que não está no nosso alcance. Querer controlar os problemas que nos afligem, querer controlar tudo o que vai acontecer, querer controlar o presente, o futuro. E tudo isso acaba com a gente. O Senhor disse, o salmista falou em Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas na prática, é bem difícil fazer isso e todos nós sabemos. Confiar ao Senhor nosso caminho é bem difícil, porque a gente não está no futuro. Mas devemos ter a consciência de que o nosso Deus, Ele é tão grandioso, Ele é maior do que os céus quando nós olhamos para cima e vemos. E Ele está no nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Com base nisso, nós devemos confiar nele, nossa esperança, nosso futuro e tudo aquilo que vai acontecer ainda que a gente não sabe. Não cabe a nós ficar se preocupando, Senhor, como vai ser? Senhor, e isso aqui? E ficar se preocupando e a cabeça ficando lotada e os pensamentos lhe corroendo. Não fique assim, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Mesmo que nós passemos por essa situação de não ter confiado no Senhor, de agora nos encontrarmos com pensamentos nos afogando, o Senhor, Ele ainda pode te tirar desse poço que você está se afundando. Em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, irmão, se você se encontra nesse momento com pensamentos que estão te atordoando, com pensamentos que estão te corroendo, com preocupações excessivas, entregue o teu caminho ao Senhor. Ore ao Senhor e peça para Ele colocar em seu coração confiança nele, que certamente Ele vai colocar. E assim nós poderemos falar, assim como o salmista, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado. Mas, acima de tudo, Ele ouve a nossa voz. Amém. Saúde, amada igreja com a paz do Senhor. Queria ler aqui em Lucas, por gentileza, abram suas Bíblias.
no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Que vai dizer assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Bem, irmãos, aqui estamos diante de uma das parábolas que Jesus pregou enquanto ele estava cumprindo sua missão aqui na terra, onde, como é falado aqui no verso 9, o objetivo de Jesus com essa parábola era de ir de encontro aos fariseus, contrariar os fariseus, que na época, para a sociedade, era tido como os mais puros, como pessoas exemplares. Porém, que Deus conhecia o coração deles, Jesus conhecia os seus corações e via que dentro do seu coração não havia boa coisa e que só havia hipocrisia. Dessa forma, Jesus ele começa a falar essa parábola, onde ele começa falando que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Analisando esses personagens para que a gente venha entender quem eles seriam naquela época, para que a gente venha entender a mensagem da melhor maneira, vamos analisar o perfil de cada um. O fariseu era, como eu falei, a sociedade admirava demais o fariseu, porque ele era uma pessoa muito disciplinada religiosamente, era muito religioso. E como ele destaca aqui nos versos, na sua oração, ele fala que ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo quanto possuía. E, além disso, tinha outras características, como ele era conhecedor da lei dos judeus. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha um nível intelectual alto. E, enfim, concluímos que esse fariseu era uma pessoa admirada pela sociedade e tinha boas características. Agora, quando vamos ver quem era o publicano era o oposto, pois o publicano, diferente do fariseu, ele não era admirado pela sociedade, ele era deixado de lado, ele era uma pessoa que a sociedade rejeitava. Mas por quê? O publicano, ele era um judeu que o seu trabalho era ser cobrador de imposto, onde o Império Romano, que naquela época exercia um poder sobre o controle sobre os judeus, tinha contratado aqueles publicanos justamente para cobrar impostos dos judeus para o Império Romano. Então, os judeus naquela época, eles rejeitavam tanto esse povo porque eles consideravam eles como traidores, que trabalhavam para o inimigo, que era o Império Romano. E para piorar ainda mais a situação, esses publicanos, eles eram conhecidos pela sua corrupção, eram ladrões. Eles, ao invés de cobrarem o valor justo dos impostos que deveriam ser cobrados, eles cobravam 2 vezes mais, 3 vezes mais para conseguir ganhar em cima. E o Império Romano permitia, porque eles para eles não tinha importância o desejo dos judeus. E na Bíblia vemos casos como o próprio Zaqueu, que era um publicano, era rico, e em uma das passagens ele relata que se eu roubei de alguma pessoa um valor X, que eu pague 4 vezes mais ao que eu roubei. Então isso indica que esses publicanos eram comum para eles roubarem, aumentarem os impostos que eles cobravam. Então, analisando, vemos 2 pessoas totalmente distintas, onde um era bem visto, fazia coisas corretas, e o outro era mal visto pela sociedade e era imoral. Mas quando essas pessoas vão apresentar sua oração a Deus, ele não recebe a oração do fariseu, mas recebe a oração do publicano.
E justamente isso, a gente, por exemplo, analisando o perfil, a gente pode subentender que quem deveria receber a oração, né, que Deus deveria receber a oração era do fariseu, pelas suas boas atitudes, por ser um homem correto, mas vemos que não aconteceu isso. Então essa passagem ela vai nos mostrar, Jesus ele vai nos mostrar que mesmo o fariseu apresentando diversas qualidades, mesmo assim ele apresentava defeitos que o tornava até mesmo mais impuro do que o próprio publicano. Então com isso eu queria nessa passagem com os irmãos analisar esses defeitos do fariseu, para que a gente venha ver e analisar, comparar com a nossa vida, porque muitas vezes nos comportamos como fariseu, e Deus, ele, como a gente viu nessa passagem, não recebeu o sacrifício, não justificou o fariseu, e se continuarmos assim, também não seremos justificados por Deus. Dessa forma, eu queria analisar mais a fundo sobre esses defeitos do fariseu que podemos encontrar nessa passagem. Quando o fariseu ele vai fazer a sua oração, ele fala uma de suas obras. Ele fala: eu jejum 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto possuía. Analisando esses 2 pontos, podemos perceber que ele até dava o dízimo de tudo quanto possuía, tudo que ele recebia, a sua plantação, ele dava a sua plantação, toda a plantação que ele colhia, ele dava, todo o bem que ele recebia também. E o jejum também, toda semana ele estava ali, jejuando 2 vezes por semana. Mas acontece que o objetivo dele naquele sacrifício, nesses atos, não estava centrado em Deus, em que ele agradara a Deus, mas não, ele estava centrado em outros objetivos, que era mais de agradar a sociedade e manter o status que ele tinha, o status de pessoa boa perante os homens, né? E dessa forma, podemos encontrar na própria Bíblia passagens que vão afirmar isso, onde, por exemplo, referente ao dízimo, ele dava o dízimo de tudo quanto possuía, mas lá em Lucas capítulo 11 versículo 42, Jesus ele vai fazer uma crítica justamente ao dízimo dado pelo fariseu. E o que Jesus ele vai falar aqui? Ele fala: mas ai de vós fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e a toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Ou seja, o fariseu ele dava o dízimo, porém ele não dava o dízimo com prazer, por querer que a obra venha a crescer, porque o objetivo do dízimo para nós é o valor que ele tem, que é de a gente receber o nosso salário, que Deus ele nos deu um emprego, de pegar esse salário e poder dividir com Deus, para dar condições à igreja, de aumentar, de expandir, para que essa igreja venha alcançar mais almas. O objetivo do dízimo é dar visando isso, não outra coisa. Já o fariseu, o objetivo dele era basicamente de sempre fazer aquilo que a sociedade tinha imposto. Ele levava dar o dízimo como uma regra, como uma obrigação, como algo vazio. E o que muitas vezes acabamos fazendo, acabamos pagando o dízimo não atentando para o valor que ele tem, com o objetivo que ele tem, que é o objetivo celestial, né, que é para o reino de Deus, mas acabamos considerando muitas vezes o dízimo como apenas um imposto que pagamos ao governo, como uma quantia que temos que tirar todo mês do nosso salário, porque é assim, e se a gente não fazer, a sociedade vai nos criticar, como provavelmente era o objetivo do fariseu. Ele dava o dízimo regularmente, porque se ele não desse, a população não ia ver ele mais como um exemplo, iria criticá-lo, e ele não queria isso. Então esse era o objetivo do fariseu, que não é o objetivo que Deus quer cada um de nós. O dízimo é um sacrifício que nós devemos dar justamente visando o reino de Deus, não qualquer outra coisa. Já o jejum também está relacionado à mesma forma, pois o fariseu ele não jejuava ali, estava 2 vezes na semana, toda semana, jejuando não para chegar mais próximo de Deus, para se aproximar de Deus, mas era outro objetivo também, que também está relacionado ao seu status, à visão que a sociedade tinha dele. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 17, vamos ver que Jesus ele vai também criticar esse jejum do fariseu, onde ele vai aqui falar sobre a importância de sempre quando estivermos em jejum, lavarmos o rosto, pentearmos o cabelo. Mas por que Jesus ele falou isso nessa passagem? Ele falou isso porque ele estava num contexto em que tinha vários fariseus ao seu redor, né, na época de Jesus, e esses fariseus, eles sempre jejuavam justamente nos dias de terças e quintas, que eram os dias estratégicos, pois
Naquela época, nesses dias, eram dias de feira, onde as pessoas do campo iriam para a cidade. Ou seja, eram os dias em que a cidade estava atolada de gente. E ele escolhia esses dias justamente porque ele queria mostrar para as pessoas que estavam jejuando. Dessa forma, vemos aqui, porque Deus ele fala que era importante você se cuidar no jejum, porque para não aparentar, para não mostrar para as pessoas que vocês estavam jejuando, para que ficasse só apenas no oculto, entre você e Deus. O jejum é entre você e Deus, não é entre outras pessoas. E esse fariseu, a saúde, por exemplo, o nosso próprio corpo, quando a gente está jejuando, ele dá sinais, porque está faltando alguma coisa, está faltando um alimento. Então ele vai dar sinais assim físicos. Agora, Jesus ele fala, ele apontou para isso. Devemos cuidar, devemos esconder esses sinais, para que não venha ser motivo de pessoas estarem falando, olharem para você e falar, caramba, está jejuando, e te elogiar, porque assim você acaba se sentindo muito bom, enfim, você acaba atraindo a glória para si. E isso justamente era o único objetivo do fariseu, era de mostrar que era santo mesmo, que ninguém era melhor que ele, e que ele estava sempre ali buscando a presença de Deus, assim, né? Sempre estava ali buscando ser melhor do que outras pessoas e utilizava isso como argumento para inferiorizar muita gente, como ele inferiorizou o publicano. E dessa forma, na nossa vida acontece da mesma forma. Muitas vezes, quando sacrificamos, fazemos alguma coisa na igreja, não pode ser nem só relacionado ao jejum, pode ser qualquer outra coisa. Quando fazemos alguma coisa, queremos reconhecimento, queremos mostrar para todo mundo o que fizemos, para que assim a gente venha atrair alguma glória, venha conseguir ser reconhecido, ter créditos. Mas Jesus, assim como ele falou aqui, não devemos fazer isso. Assim como o fariseu fez, ele rejeitou essa atitude do fariseu. Ele rejeitou porque o certo é que nós devemos manter sempre essas coisas que estão no secreto, para que o nome de Deus, apenas ele, venha a ser glorificado e não o nosso. Um outro erro que podemos observar no fariseu, que também cometemos muitas vezes, estava na sua convicção. O fariseu, ele tinha muita convicção de suas obras, ele tinha uma sequência de obras, ele listou apenas, aqui ele só listou o jejum e o dízimo, mas ele tinha outras também, porque, enfim, mas ele só não elencou. Mas, relacionado a isso, vemos que no versículo onde ele fala a sua oração, que é o versículo 11 e 12, aqui vai dizer, na oração do fariseu, ó Deus, te dou porque, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aqui o fariseu ele vai deixar evidente, é notório perceber que ele elenca, ele cita que ele praticamente é superior ao publicano, que ele dá graça por não ser ímpio, porque ele não é injusto, enfim. E no versículo 12 ele fala, eu também jejuo 2 vezes por semana, e elenca as obras. E elenca essas obras com tamanho orgulho, que parece até que essas obras é suficiente para ele salvar. Ele está falando aquilo como se, ele está falando ali com Deus, como se ele já fosse digno da salvação, que ainda bem que Deus tem ele como servo. Ele exalta ele de uma forma, e na oração dele não tem em nenhum momento dizendo, Deus, eu sou pecador, eu sou falho, reconhecendo os seus erros, mas não, ele apenas elenca as suas qualidades. Então, vemos aqui uma pessoa que não tinha um coração arrependido, não tinha um coração que estava voltado para Deus, mas uma pessoa que apenas ligava para si mesmo e para as suas obras. E esse ponto da convicção, de ter convicção em suas obras, é um ponto que também é muito pertinente nos dias atuais, onde podemos encontrar hoje muitas religiões que têm como base a ideia de que eu vou ser salvo, minha alma vai estar guardada quando eu morrer, se eu for uma pessoa boa, se eu praticar boas obras, enfim, muitas religiões resumem a sua ideia, se fundamentam na ideia de que apenas as obras vai nos garantir a salvação. Porém, essa passagem mostra, e a Bíblia também mostra, que não é apenas as obras que vão nos salvar. Muitas vezes temos a mesma convicção de acreditar que só porque fazemos obras, só porque vemos a igreja todo domingo, só porque não somos como os ímpios, não somos ladrões, só porque seguimos uma sequência de regras, pensamos que estamos salvos por causa disso. Muitas vezes temos esse pensamento, mas essa passagem vai nos mostrar que as obras vazias não valem de nada. O fariseu poderia ter uma sequência de obras, mas se ele estivesse distante de Deus, não valeria de nada.
O que é caso que podemos encontrar que muitos ricos, bilionários, dão um valor tão alto à igreja e pensam que só por causa disso vão estar salvos, que compraram a sua salvação com dinheiro. Mas a salvação não se compra com obras, não se compra com dinheiro, não se compra com isso, mas é algo muito além, vai algo muito além, que precisa de uma fé, de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, e não um relacionamento como esse fariseu tinha, que era um relacionamento totalmente superficial. Dessa forma, vemos aqui que, assim como a Bíblia fala, lá em Tiago capítulo 2, versículo 26, o esforço humano, por mais intenso que ele seja, ou seja, a obra, por mais grandiosa que ela seja, ela nunca será capaz de trazer a salvação, de comprar a salvação. Mas e o que é que consegue comprar? O que é que consegue nos dar a salvação? É justamente a fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai falar que não é justamente as obras, porque se fossem as obras, as pessoas iam se orgulhar por isso. Assim como esse fariseu estava se orgulhando, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, e menosprezando quem não faz. Porém, essa passagem em Efésios vai apontar que somente a fé pode salvar. Mas isso não é querendo menosprezar as obras, porque as obras são importantes. Mas a palavra, ela tem um ponto muito importante, que é: se eu tenho obras, mas estou distante de Deus, não vale nada. Agora, se eu tão somente trabalho a minha fé, se eu hoje não tenho nada, não tenho nem fé nem obra, se eu priorizar a fé, as obras vêm como consequência. Porque a partir do momento que eu estou próximo de Deus, confio em Deus, a partir do momento que eu busco um relacionamento com Deus, eu não quero mais pecar, eu dou o dízimo consciente, com prazer, eu jejum toda semana, com vontade de estar mais próximo de Deus. Então, a fé é aqui, a passagem vai apontar que a fé é aquilo que nós devemos buscar principalmente. Não é obras, não é listagem de obras, não. Não adianta de nada ser um fariseu que tem obras, mas está distante de Deus na realidade. Agora, o que é que o publicano tinha de diferente? O publicano não tinha obras, não tinha uma sequência de obras para listar para Deus, mas ele tinha um coração arrependido, um coração sincero perante Deus. Quando ele vai fazer a sua oração, é interessante que ele fala, na sua oração ele fala: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele só fala isso. Ele não se exalta, ele não lista obras, não. Ele apenas fala: ó Pai, eu sou pecador, e dependo totalmente da tua misericórdia. Só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, e só a minha fé, eu acredito que o Senhor pode me tirar dessa situação. Aqui nesse momento, ele não falou algo robotizado, algo decorado, algo que não tinha relação, ou algo assim, que não veio do seu coração, mas ali demonstrava tudo o que estava em seu coração. A passagem ainda vai mostrar, ainda antes dele fazer a oração, onde ele dá sinais de tudo, onde ele fala, quando ele chega, ele não chega nem mesmo ao entrar no templo. Ele fala, ele ora de longe, ele se sente tão envergonhado de seus erros, que ele não consegue nem mesmo entrar na igreja. Ele, além disso, não consegue nem mesmo olhar para o céu, e além disso bate no peito forte, o que naquela época expressava dor, sofrimento e arrependimento. Então, tudo daquele publicano indicava o que o seu coração tinha de verdade, que era arrependimento, que era buscar uma fé, buscar um relacionamento com Deus, o que para Deus era de agrado, era o que realmente importava. Então, diante disso, o que podemos tirar dessa passagem é que não importa que nós hoje viemos estar zerados, não vamos ter nada, mas vamos trabalhar a fé. Trabalhe a fé, busque ao Senhor de coração. Quando for falar com Deus, quando for se sacrificar, fazer um jejum, pagar o dízimo, faça tudo consciente, com o coração quebrantado. Não faça tudo no modo automático. Às vezes até mesmo a gente chega na igreja, faz uma oração automática, faz um louvor automático, mas Deus quer tudo que um coração quebrantado, tudo com um coração sincero. Ele não quer algo decorado. A gente não está fingindo aqui que está adorando a Deus, a gente tem que adorar a Deus. Então, tudo devemos fazer com o coração do publicano, um coração sincero, um coração verdadeiro, que Deus irá nos abençoar. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. O inimigo, ele quer confundir essa juventude.
Assim como foi cantado, que o inimigo lança laços e embaraços para nos derrubar. Mas o Senhor tem sustentado esta juventude. E eu queria convocar a igreja para nós orarmos por eles, para nós orarmos por essa juventude, para que o Senhor blinde, para que o Senhor guarde, porque o inimigo não está satisfeito com o trabalho que eles executam para o Senhor. Mas somos pecadores, não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, mas o Senhor, Ele nos amou, Ele nos resgatou e nos trouxe para perto e disse: eu quero você. É o seu trabalho, é o seu louvor, é a sua oração, é o seu clamor. É você, é você, é essa geração, é você, é você, é você. E vocês, pais que estão aí, esses são os seus filhos, são o futuro da igreja, são o presente da igreja, são o futuro da igreja. E eu queria convocar a todos para nós orarmos por essa juventude. Esta é a nossa juventude, aquela juventude que o inimigo tenta todos os dias, luta, para que eles no mês seguinte não estejam aqui, para tirar do caminho, para afastar, para ludibriar. Mas o Senhor, que o Senhor, Ele cubra-nos com o seu sangue e que blinde mentes e corações, para que vocês possam continuar trabalhando para o Senhor. E queria convocar os nossos pastores para nós levantarmos as nossas mãos. João Daniel Caldeira de Almeida faz aniversário de 18 anos. Cadê João Daniel? Fica aqui para também orarmos por você, para que o Senhor, Ele possa fortalecer vocês. Não tínhamos nada para oferecer, mas Ele pagou o preço por mim e por você. Foi por mim e por você. Vamos orar, estender as nossas mãos para que o Senhor, Ele continue sustentando essa juventude, em nome de Jesus. Cadê o teu nome, Jesus? A paz do Senhor para os irmãos. Pai querido e amado que está nos céus, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, te clamando, ó Pai, humildemente, Senhor, te pedindo pela vida de cada jovem que aqui está, por esta mocidade abençoada, Senhor, que Tu tens sustentado com as Tuas mãos poderosas, Senhor, tens guardado, tens livrado, tem dado graça, tem dado força, tem dado coragem para continuar te servindo. Pai, ajude, meu Senhor, que elas possam crescer cada dia mais, meu Deus, serem cheias da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que elas possam ser usadas por Ti, ó Deus, e crescerem na Tua casa cada vez mais. Pai, obrigado, Senhor, pelo que tens feito com essa juventude, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, aleluia, pela Tua proteção, Senhor, por tê-las usadas como instrumentos para a Tua glória. Deus, Senhor, usa cada dia mais, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, hoje, para todos sempre. Amém.